eu acho que a gente tem que tomar cuidado com frases motivacionais que nos destroem. Como assim? Eu acho que tem muita frase que pode soar bonita motivacionalmente. Então você vê lá no Instagram: nada dará certo se você não dedicar foco integral àquilo. Porque se você tirar o mínimo de um foco, é igual, aí faz uma metáfora com o olho do tigre e tal. Tem como você falar isso de forma bonita. Estatisticamente, você pega os estudos dos Estados Unidos, por exemplo, um cara que traz isso é o cara do livro Originals, Adam Grant. Estatísticas de empreendedorismo falam que a grande maioria que dá certo são business em paralelo, side business, e que vão se desenvolvendo. Então, o Adam Grant faz isso, traz isso. Tem um outro livro que chama Roube como um Artista, que também traz a mesma coisa. Então, por que você não começa pequeno em paralelo e você vai se desenvolvendo? E tem inúmeras vantagens. Você entra num business paralelo com uma paz de espírito, sem ter aquela pressão financeira. Meu Deus, se eu não vender agora para um novo cliente no negócio que eu criei, eu não vou pagar conta no mês que vem. Então, se é em paralelo, você já não tem isso. Se você não tem essa pressão, você tende a ser mais criativo. Você conecta mais as coisas. Uma grande empresa dá um nível de conexão e relacionamento intelectual muito forte, porque tem pessoas muito legais lá dentro. Tenho inúmeros amigos no empreendedorismo puro de pequenos negócios que sentem falta do desafio intelectual. Então, eu acho que quando eu falo de tomar cuidado com frase motivacional, é que tem muita coisa que parece legal, mas na prática... Na prática ninguém vai falar, putz, vai ter que trabalhar pra caceta, né, sabe? Na prática tenta fazer em paralelo, que são dicas práticas mesmo da vida. E legal esse ponto que você tocou, né? Porque agora com rede social, é frase motivacional todo dia para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Que pode defender o trabalho híbrido, pode defender o trabalho remoto, online, pode defender alguma coisa, faz uma metáfora. Você pode defender a Terra plana. Pois é, com uma metáfora bem bonita, na verdade. E se bobear... E deve piorar, né, Lucas? Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai começar ela mesma a criar frases motivacionais para qualquer coisa, né? Cria uma frase motivacional para mim, para defender o A, o B, o C, o D. É isso. Vai naquilo. Então, realmente é uma boa dica tomar cuidado com essas frases. Né? E eu posso criar uma frase, olha, a inteligência artificial nunca vai nos substituir, sabe por quê? Porque nós temos um espírito. E a gente, não sei o que, todo mundo vai falar, não, que legal, tal. Na prática vai substituir, vai. Então, perdeu o emprego, né? A gente tem o espírito, mas o cara que não se preparou perdeu o emprego para AI, né? Eu acho que é um pouco do meu pragmatismo de venda a vida inteira. Que você tem que controlar quanto tempo demora para fechar um cliente, percentual de conversão, qual que é a meta, qual que é a venda, o forecast. Venda ensina esse pragmatismo pra gente. E eu acho que a gente tem que trazer ele... O desenvolvimento integral é bonito, mas ele não pode ser visto ao extremo. Ele também tem que ser visto com pragmatismo. Sim, assim. Muito legal. Boa. Cara, e você todo com esse lado de vendas, varejo, essa experiência Red Bull, Carrefour, e de repente você foi parar em saúde. Hoje você é sócio das empresas. E como é que foi essa chegada? Então, também não previ. Então, eu poderia falar, olha, você tem que planejar a sua vida e tal, porque não planejei isso. Tudo veio... Olha como as coisas... O Jobs tem um vídeo, talvez seja um dos vídeos mais legais que eu já vi na minha vida, que é o discurso dele em Stanford. É um vídeo de 15 minutos. E uma das coisas... Pra quem eu sei não viu, qual vídeo, o discurso dele em Stanford. Eu acho que eu já vi 1000 vezes. Já vi. Uma das coisas que ele fala nesse vídeo, né, na biografia ele também fala: You can't connect the dots looking forward, only looking backwards. Que significa... Você não pode conectar os pontos da vida olhando pra frente, planejando e falando o seguinte, olha, eu vou chegar lá, portanto eu vou conectar tudo aqui pra chegar lá. Porque as coisas mudam, saem diferente, mas na hora que você chega lá, você olha pra trás e você vê a conexão. E eu acho que eu cair em saúde é assim. Eu não planejei, mas o desenvolvimento de uma carreira híbrida e ter uma empresa de treinamento e consultoria me permitiu ter clientes de saúde. Então eu comecei a entrar em indústrias farmacêuticas, clientes de saúde. Isso tudo foi me levando a outros mercados. Sim. E eu acabei, enfim, já trabalhei no segmento de energia elétrica. Então eu comecei a entender do setor de energia elétrica no Brasil, como que se comercializa, o que é GD, geração distribuída, o mercado livre, como criar mecanismos de venda, como que se estrutura time. E saúde é a mesma coisa. E
E aí você acaba tendo esse múltiplo conhecimento, assim. Eu acho que eu tenho um conhecimento de varejo hoje, de bem de consumo, vamos chamar, muito profundo, porque eu operei isso no detalhe durante muito tempo. E eu tenho um conhecimento bem razoável de outros setores. Não tão profundo quanto bem de consumo, mas já bem... Em saúde já dá pra... Já tô há 3 anos em saúde. Então é muito evento, é muita leitura, você já vê coisas que deram certo, que deram errado, que... Sabe? Então, eu tô dando treinamento pro setor de saúde já há 6, 7. Então você começa a entender melhor. Agora falando do setor de saúde do Brasil, uma coisa preocupante hoje, né? Quer dizer, existe uma aura ao redor do setor de saúde que existem crise, problemas, que algo precisa ser feito para aprimorar, para melhorar ou para não entrar nessa crise que se fala. Olha, talvez seja de todos os assuntos que eu tenho contato na minha vida, talvez seja o mais complexo. Como resolver esse fim de linha que a saúde tá? É muito complexo. Muito se discute, ninguém tem a solução. O problema não existe só no Brasil. Então, eu vou citar alguns problemas. A inflação médica, medida principalmente pelo VCMH, ela é muito superior ao IPCA forever. Assim, dentro do ano de pandemia, especificamente no ano principal da pandemia, você tem o IPCA superando o VCMH. Porque ninguém tinha coragem de ir ao hospital, não usava. VCMH é um indicador de inflação médica. Inflação médica. Hospitais e custo médico, né? Só que dentro do VCMH, a frequência de utilização também impacta. Então, dentro do ano de pandemia, o VCMH ele ficou mais baixo que o IPCA. Tirando isso, todos os outros anos, você tem um VCMH maior. Por vários motivos. Tudo é multifatorial, multicausal. Então, você tem tecnologias aumentando em um custo melhor, você tem a população adoecendo mais, você tem índice de doenças crescendo. Então, não é só prevenção, não é só inflação pura, não é só tecnologia, é uma combinação de tudo. Então, o índice de inflação médica é muito grande. Fora isso, você tem que o peso disso para as empresas sustentam 80% de saúde suplementar no Brasil. Então, no Brasil você tem, vou aproximar, 200 milhões de pessoas, você tem 210, 215. Você tem 50 milhões de pessoas dentro da saúde suplementar privada, entre aspas, e o resto está no sistema público de saúde, que está cada vez mais engargalado. Mais de 150 milhões. 160 milhões de pessoas no sistema público de saúde, que está cada vez mais engargalado. Em alguns locais funciona muito bem, em outros não. E então, as empresas sustentam esse sistema suplementar de saúde em sua grande maioria. 80% dele é sustentado pelas empresas e o resto é individual. As empresas estão cada vez mais estranguladas por ordem econômica e da inflação médica e estão cada vez mais fazendo downgrade de plano, tirando o plano, substituindo. E isso faz com que o sistema público seja ainda cada vez mais afetado. Na hora que a gente vai mergulhar nesse problema inteiro, a causa raiz dele passa por coisas que são extremamente basais para a economia. E para mudar isso são décadas ou gerações. O Porter fala isso no livro Redefining Healthcare. E ele fala que no centro do problema da saúde tá você não mensurar desfecho clínico e você não criar uma competição de saúde com base em valor. Porque em outros segmentos, essa competição com base em valor foi criada. No segmento de transporte aéreo, de carros, de bem de consumo. Você consegue comparar uma Coca-Cola no Walmart e no Carrefour. Você consegue comparar uma BMW numa concessionária e na outra. Você consegue comparar uma BMW com uma Mercedes, um Polo com não sei o quê. Você consegue comparar os carros com motor, com potência, com revisão, com custo da revisão. Na saúde, você não entende muitas vezes quando você vai no hospital ou numa clínica para aquele seu problema específico, quais são os índices de desfecho clínico. Então eu vou comparar a clínica A com a B. Sabe qual que eu quero? Eu quero aquela que dê o melhor desfecho clínico que eu estou buscando. Então se eu tenho um problema que pode afetar a minha mobilidade de quadril, quantos % dos pacientes com a minha característica aqui tem tais desfechos e aqui? Você não tem isso. O sistema de saúde ele não está acostumado a competir com base em valor. Segundo Porter, essa é a essência da parada.
Então, qualquer coisa que a gente tenta lá na frente consertar, eu faço uma auditoria robótica médica melhor, eu prevejo melhor o sinistro, eu tento ter um índice de, falar uma palavra difícil, interoperabilidade hospitalar para tentar prevenir o sinistro antes que ele aconteça de uma melhor forma lá na ponta. Tudo isso é tirar a água do barco. Mas o fato da água continuar entrando no barco é mexer no âmago da economia e da medicina. Isso são gerações. O que me preocupa aí, você falar que não tem uma solução à vista, né? Olha, porque quando a gente fala de outros temas, tá bom, a educação no Brasil ela é sofrível. A gente sabe qual é o caminho da solução. Precisa de investimento de governo, precisa de investimento das empresas, você precisa de mudar a consciência, e tá bom, vamos fazer um investimento em educação para a gente colocar o Brasil em outro patamar. Você fala em tecnologia, a gente sabe que tem que investimento. Fala em algumas áreas de o varejo, a gente sabe que o varejo tem que evoluir com inteligência artificial. Quando fala em saúde, e essa discussão está acontecendo hoje, né, Lucas? Tá mais nublado. Tá nublado, porque assim, tá bom, o governo tem que fazer alguma coisa, mas não sei se vai dar por mais que faça, não alcança. As empresas têm que fazer, sim. Os operadores de plano de saúde, empresas como a DASA, que é uma potência, tem que fazer algumas coisas, mas ainda não está desenhado como que vai funcionar. A solução não está desenhada, porque se ela tivesse desenhada, todo mundo ia investir. Não tem. E é um setor muito grande, é mais de 10% do PIB, então, em teoria, não é falta de recurso. Um dos motivos que eu gosto muito da DASA e eu tô na DASA, eu admiro muito a pertinência médica da DASA. Significa fazer aquilo que é correto pro paciente, pensando no valor gerado para ele. E isso é louvável na DASA, isso é muito legal. Então, a gente sabe em saúde que tem caminhos. Caminhos de pertinência médica, caminhos de mensuração de desfecho clínico, caminhos de prevenção, caminhos de cuidados integrados, em como que você cria um programa para gestante, para dar um suporte melhor para ela durante a gestação, para ela usar menos o sistema e ao mesmo tempo ter um valor maior para ela. Você faz a mesma coisa com crônicos. Então, assim, ao mesmo tempo você tem livros sobre longevidade. O Peter Attia tem um livro chamado Outlive. É fantástico, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Falando sobre como viver mais. E em um sentido de prevenção. Então, como que você aumenta o nível de proteína dentro do seu corpo e a função proteica na sua longevidade? Como que você evita síndrome metabólica por glicose e açúcar no sangue? Como que você lida com fatores que podem prevenir doenças neurodegenerativas e cânceres? E tudo isso, então, a prevenção está ligado a um sistema menos utilizado lá na ponta. Então, a gente vai ter que falar de educação da população. A gente vai ter que falar de redefinição do que a população come. Portanto, a gente pode ter que mudar grado escolar de pré-primário. A gente, ao mesmo tempo, vai ter que falar de auditorias e tecnologia AI. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que falar de como que mensura desfecho clínico e cria valor. Ao mesmo tempo... É muito uma solução complexo, cara. Super complexa. Aquilo que você falou, talvez a mais complexa. O livro do Porter é desse tamanho. Só falando dessa história, mas a gente tá precisando desse caminho. Agora eu falo porque assim, talvez a área mais nublada, como você falou mesmo, assim, fala assim, como é que vai ser a saúde no Brasil daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Cadê esse desenho? Essas coisas vão acontecer, a gente não sabe ainda, né? Você tem muita gente já caminhando, falando dessas coisas necessárias. Sim. A DASA é um dos grandes players que faz isso. Sim. Só seguir nas redes sociais a gente vai ver o tanto que a DASA fala disso. Outros players também falam. Você tem um monte de startups surgindo para tentar resolver problemas específicos. Mas a solução não tá tão bem desenhada. Não tá desenhada ainda, né? Não é à toa que 90% dos posts que você vê de saúde é batendo no sistema, falando que não tem solução, criticando a ANS. Virou... É crítica. Virou... Hoje ainda assim.